Olá, finalmente chegamos ao capítulo 4 do livro de Efésios. O livro de Efésios é, para mim, um livro essencial para a formação do obreiro, do guerreiro, daquela pessoa que se dispõe, que se propõe, que é chamada para trabalhar com guerra espiritual, com libertação de pessoas. O livro de Neemias é outro, mas nós estamos trabalhando especificamente no livro de Efésios. Hoje estamos no capítulo 4. E o capítulo 4 de Efésios, ele é bem interessante porque ele fala a respeito da vida cristã, da postura do cristão. E ele ensina como nós devemos nos comportar no corpo de Cristo, dentro da igreja e uns com os outros. Você já deve ter visto Efésios 1, Efésios 2, 3 e agora o 4. E talvez você se pergunte, onde que guerra espiritual está entrando nisso tudo? Em tudo. Desde o capítulo 1. Esse livro nos ensina sobre a nossa postura como guerreiros. É fundamental você ouvir, ler. Ler a Bíblia é mais fundamental do que ouvir esse vídeo, tá? É só para você saber. Isso aqui é só para lhe ajudar a pensar, mas o que vai te ensinar mesmo é a Bíblia. Então, isso aqui é só firulinha. Leia a Bíblia. Deus vai falar com você. Se esse vídeo te ajudar a entender mais, que bom. Cumpri o meu papel, meu objetivo. O capítulo 4 começa dizendo que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Você precisa saber qual é a sua vocação em Cristo. Para o que você foi chamado? Não adianta você querer cantar se o seu dom é ensinar. Não adianta você querer ensinar se você foi chamado para trabalhar na zeladoria. Não adianta você querer ser da zeladoria se você foi chamado para cantar. Então, dentro da vocação, daquilo para o qual fomos chamados, nós devemos andar de modo digno. E ele fala em humildade e mansidão. Porque você pode ser humilde e não ser manso. Você pode até ser manso, mas não ser humilde. Então, nós precisamos de humildade e de mansidão. Sabe? Uma pessoa humilde, ranzinza, tá fora. Uma pessoa irritadiça, que responde, que aponta o dedo, sem humildade ou com humildade, uma pessoa bem simples, humilde, calada, que aceita as coisas, mas que por dentro tem ódio no coração, tá fora do padrão. Então, Efésios está nos ensinando que um guerreiro, um obreiro, ele precisa dessas coisas. E ele fala em longanimidade. Longanimidade. Tem gente que é longanimidade. Tem gente que é só... nem sai. Você conhece alguém assim? Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Gente, que coisa! Eu acredito que Deus estava olhando e falando assim, gente, em 2020 eles vão precisar disso. A igreja desse século precisa disso. Eu não sei dos outros, porque eu não vivi nos outros. Estou falando do meu. Longanimidade. Suportar uns aos outros em amor. Não é suportar porque não tem outra alternativa. Não é suportar porque aqui esse irmãozinho frequenta a mesma igreja que eu, então eu tenho que suportar. Não é, não. É suportar em amor. Amor é aquilo que tudo sofre, tudo espera, tudo perdoa, sabe? Não julga, não se precipita, não atribui o mal, esforçando-vos diligentemente. Você já perdeu alguma coisa em casa?
Há algum tempo atrás eu perdi um documento. Eu não perdi. Eu guardei tão bem guardado que eu perdi, entendeu? E eu fiz isso. Eu procurei diligentemente. E a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservarmos a unidade do Espírito. O Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você. Nós precisamos ser um. Nem que para isso eu tenha que me esforçar diligentemente para preservar isso. E ódio, amargura, fofoca, intriga, mentiras, disputas, todas essas coisas quebram, porque ele fala do vínculo da paz. A paz é o vínculo para que nós sejamos um. Eu com outro, você com outro, você com outro. Paz. Parece que uma coisa difícil de se ter, principalmente nos trabalhos, quando você começa a se destacar, quando alguém começa a se destacar, é paz. Você não tem paz porque você fica pensando, será que fulano quer o meu lugar? Será que se eu faltar à reunião tal, ele será colocado no meu lugar para servir o pastor? Será que é porque eu estou doente ou porque eu já tenho mais de 60 anos, eu sou do grupo de risco, eu não posso ir na reunião, outra pessoa estará orando no meu lugar? Certamente. Certamente. Só que se Deus colocou naquele lugar, você está nele, mesmo ausente. E na hora que isso tudo voltar, se voltar, você vai para lá, senão você vai fazer isso de casa. Ou precisa ter holofote, precisa ter luzes. Você precisa da purpurina, você precisa dos flashes. Obreiros, guerreiros, humildade e paz. Sabemos, e vamos lendo isso no livro de Efésios, capítulo 4, que o corpo tem muitas diferenças. E a Bíblia diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Opa! Então aqui tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ok. Pode ser que você tenha um chamado para ser apóstolo. Apóstolo é aquele que vai. Ele vai aos lugares e ele abre trabalhos, ele abre igrejas. E apóstolo? Esse negócio de apóstolo que não sai do seu lugar não é apóstolo. Profeta. Não é profeta, aquele que dá profetada, não. É aquele que é boca de Deus. Profetada porque é conveniente. Profetada porque o dízimo da pessoa é alto e eu preciso dar uma boa palavra para ela. Profetada porque eu conheço a vida da pessoa e eu sei o que ela precisa ouvir. Gente, isso é sério. A mão de Deus pesa. Profeta, ouve do Senhor e fala. Outros são chamados para evangelista. Coitado, esse precisa ganhar sapatos, porque ele anda muito. O evangelho dele é o da paz. Ele não é o dedo que acusa. O evangelista é aquele que entra na casa e fala: a paz do Senhor esteja nesse lugar. Ele senta e come aquilo que é colocado à mesa. Ele conversa sobre futebol, ele
fala do dia a dia, ele comenta alguma coisa que o filho está comentando, a música, o heavy metal que está sendo tocado, e ele comenta, ele não é o dedo que aponta, ele não é o dedo que acusa, ele está ali sentado, conversando. Paz, conversa, ouve as necessidades. E aí, ele fala de Jesus. Quando ele fala de Jesus, as pessoas já viram Jesus nele. Ele é o evangelho, ele é a boca do evangelho em lugares onde não há igreja, onde ninguém quer ir. Porque uma coisa é você querer ir pregar, gente, não tem nada melhor do que você ir pregar numa igreja com 5.000 pessoas. É o máximo. Para o ego da gente, isso é perfeito. Pura vaidade. Sucesso absoluto. E quantas pessoas perguntam assim, sim, o seu convite é para o dia tal. Sim, é um trabalho de mulheres. Quantas mulheres nós teremos? Se tiver menos de 500, não vai. Menos de 100. Não, não dá para o senhor chamar outra pessoa? Outra pessoa, né, que não seja assim, um semideus como eu. Não vai. E quer me dizer que você é evangelista? Me poupe. Me poupe. Nós precisamos repensar a nossa postura diante de Deus. Porque ele também o chamou para pastores. E ele diz pastores e mestres. Pastores, mestres. Nem todo pastor é mestre. Nem todo mestre é pastor. Pastor é aquele que tem cheiro de ovelha no seu corpo. Pastor é aquele que a ovelha baba no paletó dele. Ele tem o sangue da ovelha. Quando a ovelha está ferida, ele carrega no colo. Pastor. Ele visita o rico, mas visita o pobre. Ele visita aquele que dá um carro de presente e ele visita aquele que pede dinheiro para a passagem do ônibus. Senão não é pastor. Não é. É só pregador. E de pregadores, queridos, nossos púlpitos estão cheios. De pregadores. Mas falta muito pastor. Porque hoje, muitos estão sobre os púlpitos. Não porque têm um chamado de Deus. Não porque são vocacionados. Mas porque foi a última alternativa. Não deu certo em nada, mas fala muito bem, é eloquente na palavra. Então ele vai ser pregador. Mas ele não é pastor. O culto acaba, ele sai antes do culto terminar. Não cumprimenta ninguém. A rodinha é só a rodinha dos ricos, dos famosos, dos cheirosos, dos queridinhos, os pobres, os de roupa suja, os suados, os doentes. Só tem acesso aos pastores auxiliares ou aos diáconos. Nós precisamos repensar, sim. Deus está balançando a igreja. Deus está chacoalhando a nossa vida. Você é pastor? Será que você precisa repensar alguma coisa? Como é que você é pastor e tem um carro que custa milhões com salário de pastor? Me explica. Como é que você entra na sua igreja com um terno que alimenta por 6 meses uma família? Como é que você usa joias? Joias! Que se o dinheiro daquela joia, às vezes é 1 ano de trabalho daquela irmãzinha da igreja que nunca você falou com ela. Nunca! E mestres? Mestre é aquele que ensina. Coitado, apanha que só.
E você, para ensinar, você precisa estudar, e estudar a palavra. E estudar a palavra com afinco. Só que tudo isso que Deus chamou para apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, tem um objetivo: aperfeiçoar os santos. Então entenda, igreja também é composta de santos. Santos são aquelas pessoas que não fazem nada na igreja. O que o senhor faz na igreja? Responda assim: sou santa. Por quê? Porque eu não sou apóstolo, profeta, pastor, evangelista, não sou nada. Sou santa. Eu estou aqui para aprender, para ser aperfeiçoada. E na hora que Deus quiser, Ele me dará algo para fazer. Por enquanto, eu sou santa. Para quê? Para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo. Você não pode cobrar aquilo que você não ensinou. Você quer obreiros excelentes, sem nunca ter sentado com eles para dizer como você quer que a sua igreja funcione? Você já sentou com o líder do Ministério do Louvor para explicar para ele que você não gosta do cara que está tocando, mascando chiclete, que você não quer que no intervalo de uma música ou outra eles encostem na parede e põem o pé na parede, que eles fiquem conversando enquanto o culto está rolando, que eles fiquem achando graça de quê? Que eles fiquem com o celular ligado. Isso tudo lá em cima no púlpito. Se você nunca explicou para isso, você pressupõe que a pessoa sabe. É óbvio, deveria saber. Mas se isso acontece e você não ensinou, você não pode nem cobrar. Porque você existe como pastor, profeta, mestre, ou seja lá o que você seja, para ensinar os santos, para eles serem aperfeiçoados para o serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ficou claro? Vamos lá. Não devemos ser como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Olha, eu já vi muita coisa acontecendo nas nossas igrejas. Muita besteira. Muita. E às vezes a gente ouve e fica calado, porque sabe que vai apanhar. E a gente fica vendo aquela multidão de pessoas dando o dinheiro que não tem, fazendo coisas que não podem, acabando casamentos, porque a doutrina ensinada tirou o tempo da família, tirou o tempo do descanso, tirou o tempo do estudo, porque são pessoas como meninos agitados de um lado para o outro. Continua. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Querido, vai estudar. Eu já disse uma vez, vou dizer de novo. Não estou querendo fechar nada. Estou querendo que você seja instigado a estudar. Porque isso aqui é coisa que a gente vê direto. Estou falando, não se esqueça que esse livro foi escrito para os santos. Então, estou falando para santos. Coisa que a gente mais vê dentro das igrejas hoje são pessoas que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos como gentios. Do pensamento de, a minha família é muito importante. Eu sou filha de fulana. Eu tenho um pós-doutorado. Eu tenho muito dinheiro no banco. Eu sou assim, olha, com o pastor fulano. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Deus falou comigo. Deus fala comigo todos os dias. Deus falava todos os dias com Adão, tá? Só para você lembrar. Deus fala comigo todos os dias. Deus é íntimo meu. Deus é íntimo. Então você respira, lá vem uma profecia. Cuidado, tá?
e são pessoas obscurecidas de entendimento, alheios à vida de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao... Ué? Como é que é? Nem deis lugar ao diabo, quer dizer que santo pode dar lugar ao diabo? Pode. Deixando a mentira. Satanás é o pai da mentira, né? Cada um fale a verdade para o seu próximo, porque somos membros um do outro. Então, quando você fala a mentira para um irmão, na verdade, você está falando para você. Agora, entenda. Isso aqui é você e Deus. Eu e Deus. Deus precisa falar comigo sobre mentira. Deus precisa falar comigo sobre eu me irar, mas não pecar. Então, não estou aqui para te dizer o que é que você deve fazer, não. Estou aqui só para te dizer que tem gente que mente entre os santos, tem gente que ira e peca entre os santos, e foi necessário se dizer isso: irai-vos e não pequeis. Tira a mentira da sua boca. Não deixe essa ira ficar tanto tempo exposta ao sol, aquecendo, esquentando a sua cabeça. Porque isso abre uma porta para o diabo agir. E ele continua: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Trabalhe, está escrito trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ah, não é só para mim, não? Não. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Trabalhe para você ter, e trabalhe com as suas próprias mãos, não explore os outros. E diz aqui, para que tenha com que acudir aos necessitados. O nosso trabalho, se é só para nós, se é só para a minha família, se é só para a minha vida, não está de acordo com Efésios. Porque inclui que eu ajude ao necessitado. Vai estudar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Queridos, a palavra torpe não é só o palavrão, não. Quando eu digo assim, você vai quebrar a cara, tomara que você se dê mal, isso é uma palavra torpe. Porque da minha boca deve sair palavras que edifiquem e que transmita graça para as pessoas. Tem um ditado que diz assim: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Eu não quero ter razão, eu quero ter a graça de Deus na minha vida. E ele continua: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A gente vai terminar o capítulo 4 por aqui. Eu espero que você leia em casa, que você estude. E que você avalie o seu coração para ver se está longe de você amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Para que você veja se você está sendo para com os outros benigno, compassivo, e se você está perdoando como foi perdoado por Deus em Cristo. Efésios 4 está treinando a mim e a você a sermos obreiros excelentes, guerreiros excelentes, não pessoas
que fazem, que profetizam, que são usadas para libertar pessoas, mas que naquele dia Deus vai olhar e vai falar: não te conheço. Amanhã a gente vai entrar no capítulo 5 e aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil, tá? Mas é muito bom estar podendo compartilhar um pouquinho com você. Deus te abençoe. Uma alegria estar aqui.